Boa noite a todos, como é que vocês estão? Beleza pura? Canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, hoje à noite eu vim falar sobre o tema conhecimento além dos limites, ou que seja além do limite. Então é o seguinte, gente, a cada uma pessoa é dado um tipo de conhecimento e a pessoa define o que vai fazer com o conhecimento. Você vai expandir para outras áreas. Eu me lembro muito bem que quando eu criei o canal para vocês aqui, eu decidi expandir o meu conhecimento em várias áreas. Gente, algumas áreas que você sabe, geralmente, quando ocorre um terremoto, ou um furacão, ou um tsunami, geralmente é uma área que eu estou colocando para vocês aqui. Então, gente, eu tento colocar todas as áreas possíveis que vocês possam aprender também. E eu também aprender. O tema da semana passada, quando eu falei do tema da semana passada, foi um tema histórico, porque muita gente aprendeu bastante coisas que não sabia sobre o DNA. Por exemplo, que o DNA ele é muito importante para tudo. Gente, geralmente tem um tipo de conhecimento diferente um do outro. Porque tem gente que tem o conhecimento de estudar tal tema em todo o tempo possível. E eu, quando eu falo sobre esse conhecimento, esse é um conhecimento vasto que eu tenho, conhecimento muito interessante, porque esse conhecimento que eu tenho, geralmente, eu domino ele todo em qualquer área possível. Então vamos supor, é um terremoto que aconteceu, eu vou lá e domino a área do terremoto. É um tsunami que aconteceu, eu vou lá e domino a área do tsunami. Então é o seguinte, gente, a cada tema que eu faço no canal aqui, ele é um conhecimento que eu tive sobre o canal, sobre o tema. Então é o seguinte, quando geralmente é um tema novo, por que eu geralmente me dedico bastante em leitura? E eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque quando ocorre esse tipo de tema, vamos supor, a tsunami, terremoto, eu não preciso geralmente de muito estudo, porque eu já tenho um vasto estudo que faz anos que eu tenho. Então, consigo lá estudar, fazer um monte de leitura minha, tudo bem. Agora, vamos supor, como ocorreu a semana passada, eu, na verdade, me lembro muito bem que eu mesmo, quando eu criei o canal, eu segui estudando sobre o caso da semana passada, que eu apresentei para vocês no canal, e sobre o vulcão. Então, seguinte, gente, foram temas que eu segui estudando bastante. Por quê? Porque é o seguinte, lembre-se que por eu seguir estudando, eu tinha que ter um amplo conhecimento sobre o tema. E eu sobre o vulcão e o tema da semana passada, eu me surpreendi bastante, porque realmente foram temas que eu consegui acertar. É claro, gente, que nem todo tema eu vou conseguir que o tema seja um sucesso. Mas é claro, gente, uma coisa eu falo para você, que todo tema que eu apresento no canal, se for bomba atômica, se for Primeira Guerra Mundial, se for 11 de setembro, vou falar nos próximos dias sobre um tema muito interessante e importante. Eu tento colocar o meu conhecimento, tudo que eu aprendi. Então, geralmente,
que eu aprenda um determinado tema em determinada hora possível, eu vou lá e eu coloco tudo no canal. Então é o seguinte, é tudo colocado no canal. Então eu vou lá e faço o tema X colocado para o canal, tema Y colocado para o canal. E quando, gente, de vez em quando, eu tenho que ter um tempo de leitura. Por que que eu faço geralmente aquele tempo de geralmente fazer só a atualização, não fazer um tema da semana? Porque nessas atualizações que eu posso ter, eu posso talvez até criar um tempinho, tirar um tempinho para fazer conteúdo, ou seja, para mim ler os conteúdos que eu tenho que ler e estudar. Gente, agora com o passar do tempo, ainda essa semana vocês vão ver um conhecimento em todo tipo de área. Vamos supor, aqui eu falo do meu canal, porque eu tenho conhecimento, eu domino as revistas minhas, como geralmente eu quero dominar. Se eu vou fazer um estudo amplo, e eu geralmente procuro fazer esse estudo amplo, tratando, colocar esse estudo num patamar bastante elevado. Esse patamar bastante elevado, o que seria? Conhecimento além dos limites. Porque eu tenho conhecimento, tem que ter o limite. Porque se eu não tiver o conhecimento e não ter o limite, sim, eu vou chegar em algum lugar, mas vou demorar muito mais do que imagino. Gente, deixa eu contar para vocês uma história interessante. O ano passado, me lembro muito bem que eu mandei mensagem para um amigo meu e falei que eu iria falar sobre o acidente da Kiss e sobre o desastre de Brumadinho. Expliquei para esse amigo meu e esse amigo meu falou que não teria problema nenhum. Aí eu fui, estudei, tinha que ter todo um conhecimento dos fatos que aconteceu dentro de Brumadinho, porque foi um acidente que aconteceu terrível, que vitimou muitas e muitas pessoas, bastante, e sobre a Kiss. E eu, sobre a Kiss, eu tive que levar praticamente 3 assuntos. As investigação, o acidente e o gás cianeto. Então foram 3 assuntos em um. E eu, quando eu coloquei esses 3 assuntos em um, eu me lembro que mesmo assim faltava tempo para mim falar sobre todos os assuntos. Então eu decidi falar, decidi estudar e decidi fazer por parte. Gente, não o tema dessa semana agora, porque eu acho que ele é um tema muito interessante. Tema que ele é baseado num tema bastante interessante. Mas na próxima semana, a primeira semana de setembro, eu vou fazer um especial sobre o 11 de setembro. Gente, tá todo o meu conhecimento nesse especial. Então é o seguinte, gente. Espero que vocês estejam gostando dessa semana especial. Ele é um tema novo, ele é um tema muito interessante. É um tema que, por enquanto, não reúne muitas emoções como os outros temas. Esse tema aqui é o primeiro que eu estou fazendo, que ele não está emocionante, não tem um monte de reviravolta como eu fiz nos últimos temas. Mas, gente, se vocês continuar vendo os vídeos e assistindo os vídeos, pode ser que esteja algum tema interessante para vocês aí. Eu estou tentando caprichar nos vídeos, se bem que esses temas geralmente são uns temas bastante traduzidos. Então, algumas coisas que eu estou falando sobre tecnologia, um monte de coisa, então esses temas eles são
variada e eu vou tentar melhorar para vocês dia após dia. Bom, gente, fui e até mais.